Como começar a apreciar o processo, a tornar o empreender significativo? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Aqui a gente fala de desenvolvimento pessoal e profissional para te impulsionar a construir uma vida e uma carreira significativas, das quais tu sinta orgulho de fazer e viver. Quero falar hoje sobre encontrar essa significância no processo do empreender, porque eu acompanhei e acompanho algumas empreendedoras e eu percebo, não só por elas, mas por mim também, o quanto muitas delas têm um grande propósito, têm em mente, muito claro, um propósito ou bons motivos para fazer o que fazem ou continuar fazendo o que fazem, mas que no meio do caminho, às vezes por questões emocionais, às vezes por desafios, frustrações, acabam perdendo de vista isso. Acabam que no processo perdem de vista e ficam só com aquela bagagem pesada, sabe? Carregando consigo as dificuldades, os fracassos e martirizando-se com eles. E não olhando, voltando a olhar para o que importa para elas. E o que eu quero ter muito cuidado aqui, até com o que eu falei agora, é que eu não quero pintar um universo cor-de-rosa, de que a gente precisa olhar para as coisas boas e só as coisas boas importam. É claro que a gente vai ter desafios, é claro que a gente vai ter frustrações no meio do caminho, claro que a gente talvez encontre e tenha alguns fracassos no meio do caminho. E a gente vai ter que lidar com eles. O que eu quero dizer aqui é encontrar a significância no processo para, inclusive, lidar melhor com eles. Quando eu digo também sobre construir uma vida significativa, não é sobre viver uma vida num universo, sabe, numa bolha, e lá só se concentrar nas coisas boas, nas coisas positivas, só coisas boas acontecem, não é isso. Significa construir ferramentas internas suficientes para lidar com os desafios também. Porque a nossa vida é assim. Então o empreender não vai ser diferente. O empreender é desafiador, nos exige e muito. Porque não nos exige só que a gente crie conteúdo ou que a gente venda, mas nos exige emocionalmente. Nos exige presença também. Exige que a gente tenha domínio, uma autogestão muito bem estruturada. Só que quando a gente entra nesse processo, a gente está lá empreendendo, e aí uma frustração, e aí as coisas da vida acontecendo, porque a nossa vida acontece enquanto o empreender também acontece. Aí as questões emocionais que se juntam com a vida, com o empreender, com a carreira, que se juntam com os nossos conflitos internos, e aí a gente vai perdendo esse vínculo, esse sentido com o empreender. É como se a gente realmente perdesse de vista o que importa pra gente. O processo, sabe, vai fazendo tudo no automático. Um exemplo disso é que eu adoro gravar. Eu adoro. Só que quando eu vou fazendo, tornando isso só parte de uma obrigação, é uma obrigação, não tô querendo dizer que não é. Hoje é, porque faz parte do meu trabalho. Mas eu preciso nesse processo me lembrar o quanto eu dou valor a isso, o quanto eu gosto disso e mais do que isso, o quanto isso impacta no meu objetivo, nos meus objetivos, nas outras pessoas, no meu propósito, me dá sentido, traz sentido para o meu empreender. E esse é só um exemplo para ti, na tua atuação pode ser outra coisa completamente diferente. Só que nesse processo, o que nos exige? Como a gente faz isso na prática? É muito fácil, tem um vídeo inclusive falando aqui sobre isso, dos pensamentos, que a gente seja fisgados pelos nossos pensamentos. Então eu tô ali criando, ou eu tô ali atendendo, ou eu tô ali fazendo alguma coisa do meu trabalho, do meu empreender, e eu me entrego aos pensamentos de eu não sou capaz, eu não sou o suficiente, ou será que eu tomei a decisão certa? Ou será que isso? Ou será que aquilo? E aí, todos os serás possíveis
passam pela minha cabeça, eu simplesmente permito que eles me tirem do meu lugar. Que eles me tirem dali, da minha vida, do meu empreender. E aí eu deixo de fazer, eu deixo de me movimentar, porque eu ocupo a minha energia, me desgasto apenas aqui, dando energia, alimentando ainda mais esses pensamentos, sem pensar de onde vem, sem ajustar eles, sem também me nutrir no offline. Porque tem esse equívoco, né, de muitas empreendedoras que achar que precisam ficar o tempo todo conectadas. Quando começou a pandemia, eu lembro muito bem, isso assim foi muito claro para mim, e hoje quando eu lembro eu fico abismada, mas é muito fácil que a gente faça isso. Quando começou a pandemia, eu comecei a trabalhar no home office, era a minha primeira experiência fazendo isso. E aí o que eu acabava fazendo é achar que eu tinha que ser produtiva, que eu tinha que ser muito produtiva, muito produtiva. E aí eu também queria criar conteúdo. Eu não criava conteúdo como eu gostaria, mas eu me iludia achando que eu passava tempo consumindo para que eu tivesse insights, tanto para o meu trabalho quanto para a minha criação de conteúdo, para o meu trabalho CLT que eu trabalhava naquela época. Só que não, eu estava só me sobrecarregando de informação. E é isso que muitas empreendedoras fazem, se sobrecarregam de informação e o que era para ser uma maneira de se nutrir, porque a informação ela também pode nos nutrir quando a gente lê um livro, quando a gente assiste um podcast, algo que possa nos impulsionar, algo que era para ser positivo, acaba se tornando maléfico para a gente. Porque acaba só aumentando a confusão mental, nos deixando naquele ciclo de não executar, de não fazer nada prático, nenhuma ação, e a gente continua ali, querendo acreditar que alguma evolução está acontecendo, mas não está. É claro que há momento de plantar, há momento de introspecção para muitas empreendedoras que precisam criar. Por exemplo, o meu momento agora, eu estou num momento de criar um espaço onde terão aulas, onde terão atividades práticas baseadas na psicologia positiva para impulsionar mais pessoas a construírem e viverem uma vida significativa, pensando em relacionamento, carreira e rotina, pensando em todo o contexto espiritual, emocional, físico. E isso me exige uma certa introspecção para que eu possa estudar, para que eu possa criar, para que eu possa estruturar. Me exige. E a gente precisa saber diferenciar isso. Porque se a gente não se permitir ter esses momentos de, sabe? Que a gente dá uma desaceleradinha para que a gente consiga construir, como que a gente vai conseguir também fazer tudo? Então a gente precisa ir se direcionando, mas tendo consciência do porquê, para onde estamos indo e a que velocidade queremos ir. Momentos em que a gente vai estar mais introspectiva, e isso não significa não estar avançando. A gente precisa saber diferenciar isso. Mas há momentos em que a gente vai precisar de mais movimento, de não estar tão introspectiva, de estar mais voltada para fora. Como, por exemplo, os movimentos que a gente faz de vendas, movimentos que a gente faça de estratégicos, né? Esses movimentos estratégicos vão nos exigir. Só que, imagina só, né? Eu tenho esse momento de introspecção e aí eu tenho uma sobrecarga mental, eu não me dou um tempo para mim também, né? Fora o empreender, a pessoa por trás do empreender, o CPF, né? Não dou atenção para o CPF, então aqui eu já acumulo, já fico me questionando, eu devia estar correndo, eu devia estar fazendo mais rápido, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo aquilo. Não. Eu sei que eu estou fazendo o que eu deveria, porque eu me comprometi a fazer isso, porque isso faz sentido para onde eu estou me direcionando. Se tem sentido, eu preciso me lembrar desse sentido. Eu preciso me conectar com isso.
para que eu não me deixe levar sempre por esses pensamentos de que eu deveria estar fazendo isso. Ou será que vai ter momento para isso? Ou será que vai chegar a hora disso? Mas a gente precisa ter essa consciência para não deixar confundir as coisas, porque também sem essa consciência é fácil de confundir. Achar que está consumindo porque vai criar. Achar que está consumindo e buscando referências para se tornar melhor, quando na verdade está só procrastinando e se comparando. Então tenha esse cuidado também, não se deixe levar. Tome cuidado com as suas emoções no empreender, porque elas vão ser um pilar importante para que tu se mantenha. Lembre disso.